Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Que alegria, que privilégio estar com vocês nesta noite. Vamos lá então, queridos, começar orando, agradecendo ao Pai, eu e o nosso amigo Leite aqui. Certo, Leite? Certo. Vamos lá, queridos, orarmos? Pai, obrigado por mais esta oportunidade. Sim, meu Pelo Deus. teu amor, tua graça, teu cuidado sobre cada um de nós, É Pai. verdade, sim. E nessa noite não vai ser diferente, Pai. Vamos experimentar Sim, papai. o teu cuidado, a tua bondade, o teu poder nos nossos Sim, relacionamentos, Pai. Que seja assim, Pai, em nome do de Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, lembrando das nossas lives de oração, segunda, terça e quarta, às 21h30, tá? Importante os nossos cultos coletivos, nossos cultos online, né? Coletivo online, você pode convidar seus convidados, né? Para nós estarmos juntos, celebrando ao Senhor e tá acabando, tá? Um pouquinho de paciência, nós vamos matar a saudade aí. Estamos definindo as datas, acompanhando as autoridades para nós definirmos as datas, ok? E fazer um lembrete para você, motivar a sua equipe, o seu G100, sobre os testemunhos. Deus tem feito grandes coisas, né, entre nós, e às vezes as pessoas falam para a gente assim, mas foi algo muito simples, né? Não sei se vale a pena contar, não sei se é assim. Não, queridos, tudo isso vai glorificar ao Pai. Não importa se é pequeno, se é grande, tá? Não existe, mas sempre vai acontecer o quê? Deus vai ser glorificado e vai estimular as pessoas. Talvez o que você diz ser simples, alguém vai se identificar. Puxa, eu estou passando por isso, eu passei por isso, eu estou com esse problema. Tá bom, queridos? Motivem uns aos outros a testemunharem do amor e da bondade e do poder do nosso Pai. Leite, nesse domingo nós conversamos, né? E falamos acerca da palavra de Deus, dando sequência sobre humildade. Né? Ok. E nós falamos desse domingo sobre um ponto importante, sobre o que é ser o maior no reino de Deus. O que é ser o maior no reino de Deus? Então, Leite, o que marcou para você nesta pregação? Que ponto você destacaria para nós conversarmos e também dar oportunidade para todos os nossos G100s depois baterem papo sobre isso? O que marcou para você, Leite? Ok, Edson. Que alegria, né, a gente poder compartilhar junto com os irmãos sobre esse tema tão gostoso que a gente procura praticar, né? E hoje eu estou aqui ao lado do meu amigo Edson, que é um expert em poder servir as pessoas. E isso é o reino de Deus, é a gente poder servir, a gente poder estar junto. E muito gostoso, viu, Edson, quando aquela palavra vem de encontro ao nosso coração. E o assunto é que a gente aprende com o maior dos mestres, que é servir, que é o nosso querido Jesus, não é? Então eu fiquei muito feliz de saber que o nosso mestre está pronto para nos servir, pronto para nos ajudar e nos ensinar como servir uns aos outros. Com certeza, isso nós não podemos, por mais que nós tenhamos atitudes humildes ou vemos exemplos, nunca vai se comparar, né, Leite? Queridos, nunca vai se comparar com o poder de Jesus e o amor dele, tá? Então, ele é o mestre dos mestres. Um ponto importante que eu queria até, Leite, a gente conversar um pouco também, é a forma que Jesus abordou os discípulos, né? A forma que ele abordou. Porque ele estava no caminho, né? Estavam caminhando, mas esse ponto de ele tratar as coisas em casa, o que você achou disso? A forma dele abordar a sua equipe, os seus amigos, o que você pensa sobre isso? Eu achei simplesmente lindo, até porque ele tinha um assunto ali onde os discípulos ficaram preocupados, não é, queridos? De que forma, quem ia assumir o lugar de Jesus? E Jesus, já percebendo isso, já coloca tudo em ordem, já vai até a casa, onde ali ele expressa, né, de que forma tem que ser tratado. E se a gente não perceber, a gente muitas vezes quer ser orgulhoso, a gente quer tomar posição, e somente Jesus para nos ensinar, a mostrar, a declarar como é ser humilde no reino de Deus, que é a essência de todas as coisas. Uma das frases que você citou, Edson, que aquele que é humilde, ele submete-se à vontade de Deus. Eu achei tremendo e eu queria lembrar isso aqui. A gente, para se submeter à vontade de Deus, a gente precisa dessa humildade que só o Pai pode nos ensinar. Isso mesmo, porque quando nós estamos dentro de um reino, existe o rei, certo? Mas se nós não submetermos, né, Leite? Se nós não submetermos,
ou vivemos só com base no orgulho, é eu que vou estar no comando. A humildade, realmente, isso que você frisou, Leite, ela nos submete à vontade do nosso Pai. Eu queria destacar aqui, Leite, porque sabe que os discípulos, né, isso é um risco que todos nós corremos, a questão do orgulho. Né? As coisas vão andando em paralelo. Verdade. Eles corriam risco porque eles participaram de muitos milagres. Eles ajudaram a ter milagres, a realizarem os milagres, curarem as pessoas, ensinarem. E outra, afinal de contas, eles estavam andando com um grande mestre. Então isso, por exemplo, todos nós, né, quando estamos andando com o nosso chefe, por exemplo, na empresa, ou também em reunião, a gente pode se sentir importante. Nada errado nisso, mas há um limite nisso. Porque essa questão de grandeza, não é errado pensar numa certa forma de ser grande, querer crescer. É que muitas vezes nós corremos o risco de pensar ser grande, mas de forma errada. Né? E eles corriam muito risco disso, não é verdade, Leite? Então eles tinham esse risco, né? Porque estavam andando com o mestre e subir a fama na cabeça ou no coração. Né? O que você pensa sobre isso, Leite? Essa questão que, assim, no nosso dia a dia também, que risco podemos correr com relação ao orgulho? É um risco, Edson, muito frequente realmente, porque a gente muitas vezes vai fazendo as coisas e vai crescendo, porque você deu uma ênfase que nós precisamos fazer a diferença nessa nossa vida cristã, não é? Cada vez mais melhor, cada vez mais estar alcançando posições melhores, mas tudo lembrando da nossa humildade. A essência da coisa é a humildade. O símbolo do reino de Deus, como você mesmo frisou no domingo, é que o símbolo é servir a Deus. Né? Então, quanto mais nós servimos, mais nós estamos sendo humildes e mais nós estamos agradando o coração de Deus. Isso mesmo. No reino de Deus, é o inverso. Né? A gente pensa assim, por exemplo, em ser grande, em as nossas realizações. Por exemplo, para ganhar, para conquistar, no reino é diferente. É dando que se recebe. É perdendo que se ganha. E vai contra um raciocínio humano, né, Leite? Vai contra, porque no nosso dia a dia, você vê quantas pessoas atropelando umas às outras para ganhar posição, ganhar status, menosprezando as outras. Mas no reino é diferente, né? É o serviço. Então, quer ser grande no reino, quer ser o maior, é serviço, é serviço. Agora, Leite, a grandeza, né? Eu citei algumas frases aqui, né? Que Jesus foi mestre nisso. Por exemplo, a medida de um homem, da grandeza de um homem, não é quantos homens ele tem para servi-lo, mas sim quantos homens ele serve, né? Isso nós vamos contabilizando as oportunidades de servir as pessoas, porque também é o contrário sem Deus, né? Quantos estão me servindo? Então, na empresa, um monte de funcionários que eu tenho que me servem. Em casa, a minha esposa me serve, meus filhos me servem, todo mundo põe para servir. Nada errado nisso, mas será que é isto mesmo que nós aprendemos do reino? Então, esse é um ponto que nós devemos marcar, né? Leite. E qual, Edson, é o objetivo de nós termos pessoas ao nosso lado? Uma frase que eu marquei, que você disse no domingo, é que o grande projeto de Deus é a salvação. E quando eu sirvo, eu abro o caminho para Deus operar, não é? Então é tão maravilhoso a gente poder servir as pessoas, abrindo um caminho para que elas possam estar conectadas com Deus e cada vez mais servindo ao reino. Com certeza. E endossando isso, né, Leite, Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Sim. Então, quem faz o resgate, quem faz salvação é Cristo. Mas eu e você, nós podemos abrir as portas. Como nós cantamos aquela canção, né, como rios no deserto, como pontes sobre as águas, nós podemos ser essas pontes e essas jornadas através de onde? Através do serviço. As pessoas, em vendo o nosso serviço, recebendo o nosso serviço, esse serviço vai apontar a Deus, vai apontar a Jesus. As pessoas vão desejar isto. Então, é muito bem lembrado, né, Leite? Porque realmente isso faz a diferença. Sim. As pessoas precisam disto. E a humildade em servir, né, Edson? Você deixou muito bem claro, né? E a palavra de Deus deixa muito bem claro que nós precisamos ser humildes para servir. Porque às vezes servimos sem ter humildade para aparecer, para ter um status, para alguém reconhecer. Quando a gente é humilde em ser servo, aí fechou.
o desfecho de Deus. Aí acontecem coisas grandes, porque as pessoas começam a se achegar, as pessoas começam a se identificar com Deus, e aí sim a gente está ganhando mais e mais vidas para o Senhor. Muito bom. E nesse próprio texto, ele usou o exemplo de uma criança, que nós adultos, como vai passando a idade, né? Inclusive, Jó 12:12 diz que ao passar dos nossos anos, vem-se o entendimento. Então, quando falamos, como Jesus estava falando sobre criança, não é a questão da faixa etária, e sim da postura, do coração de uma criança. Eu queria também que você ajudasse a enriquecer este momento, Leite. O que marca para você, nesse cristianismo, nessa postura de vida, a atitude de uma criança? Você que é avô, certo? Você está na minha frente, cara. Você tem netos, né? Então, o que marca uma criança para nós adultos, né? Você reprisasse isso, até da sua experiência, o que marca para nós adotarmos a nossa conduta? Porque é isso que faz a diferença. Com certeza. E a Bíblia diz que nós temos que ser como uma criança. Porque a criança, Edson, ela confia, ela depende, ela se entrega totalmente. E é assim que temos que ser no reino de Deus. Temos que ser como uma criança. Algumas frases que você disse, que a criança ela depende totalmente, é uma confiança. Como você dizia do seu filho, que hora vai vir o ônibus, não é? Então a imaginação de uma criança ela é muito fértil e ela depende de alguém orientá-la, né? E ela sendo uma criança, ela consegue se desprender de qualquer outra coisa. E aí sim fica muito mais fácil ela entender os propósitos de Deus. Nós entendermos o propósito de Deus pensando como uma criança. Sempre feliz, sempre na confiança, sempre sabendo que Deus está cuidando. Com certeza. É isso mesmo, nós precisamos disso, bem lembrado, Leite. E também que é importante é que a criança aceita facilmente a existência de Deus. Esse é um ponto que marcou também, tanto para mim quando eu estava preparando isso, marcou no meu coração. Porque sabe que às vezes a gente pensa nisso, agora à tarde eu estava refletindo, que nós corremos o risco de pensarmos como as pessoas que não conhecem a Deus. Por exemplo, achar que Deus é uma filosofia, é uma energia, aquela força maior. A gente conversa, né, com as pessoas que às vezes não conhecem Jesus, eles usam a expressão, não, tá aquele cara lá em cima, aquela energia, aquela força maior. Não, e Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, então é questão de relacionamento. Então, grandeza está ligado a relacionamento, e é o que nós falamos. Então, essa parte de aceitar a existência de Deus, de ver que realmente o amor dele é real, né? Que ele é realmente bom, e ele realmente é poderoso. Então, isso marca as nossas vidas, né, Leite? Verdade. E um texto que você trouxe, Edson, de Isaías 41:10, né? Para que nós não temamos, porque o Pai cuida de nós. O Pai cuida de qualquer situação. E uma criança, ela pensa, o pai dela vai suprir, o avô dela vai suprir, o adulto vai suprir. É o pensamento de uma criança com uma plena certeza que Deus está cuidando. E para nós, temos que pensar assim, Deus está cuidando nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, que cada um de nós estamos passando, é uma certeza que Deus está no controle. É uma criança que depende do pai, depende do carinho do pai. Muito bom, que alegria. E é simples assim, né? Quando nós observamos alguns detalhes desse texto, ele diz que o texto diz, se receber esta criança. Então é simples assim, receber uma criança. Você está recebendo a Jesus, você está recebendo a Deus. Nós corremos o risco de complicarmos, né? Mas na realidade esta é a pura realidade, é algo simples. E para nós encerrarmos aqui, eu queria só fazer aqui uma importante colocação, que de tudo isto, o reino de Deus ele tem um símbolo, né? Como poderíamos um atleta ou a nossa rainha lá na Inglaterra, no Reino Unido, nós temos o quê? O símbolo, uma coroa. Poderia ser uma coroa do rei Jesus? É lógico, não teria nenhum, muito. Seria assim, ele realmente precisaria disto, né? Ele até precisaria, ele merecia, né? Que precisaria, merecia. Mas o símbolo do cristianismo realmente, Leite, e para mim e para você, é que é bacia e toalha. Quer ser grande? Quer ser grande? Quer ser grande? Quer ter o símbolo deste reino? Esta grandeza no meu e no seu coração, no nosso coração, é bacia e toalha, é servir as pessoas. É servir as pessoas. Então, eu queria aqui fazer um desfecho aqui, nós vamos orar por você agora, você faz seus comentários finais, Leite, e orar pelos Gessens. E depois eu queria deixar duas perguntas para nós
percorremos aí no nosso tempo de comunhão, de edificação e de multiplicação. E para mim usar, Edson, essa bacia e a toalha para servir, uma das coisas que também você deixou claro, é considerar o meu irmão superior a mim. É respeitar as opiniões de cada pessoa e um dependendo do outro. E aí a gente vai criando um hábito saudável da igreja, de humildade, de aliança, de estar firmado na rocha. Uma das coisas também, Edson, que você citou, é que nós precisamos estar sempre de bem com o nosso irmão. Lembra que você deu um exemplo de a criança briga, mas daqui a pouco dá o dedinho, está de bem? É assim que nós temos que fazer. Chega de ficarmos de mal com o irmão, vamos ser humildes, vamos reconhecer que Deus está no controle das coisas. Eu fico muito feliz com o tema da humildade, né? Eu procuro fazer isso. Eu tenho aprendido com você, viu, Edson? A questão da humildade, com o nosso pastor César, com a nossa igreja, que é servir um ao outro. E antes de nós nos despedirmos, 2 perguntas para você trabalhar com a sua equipe aí. Por exemplo, primeira, Jesus marcou a vida dos seus discípulos, serviu-os, né? Serviu a cada um deles. Marcou excepcionalmente a vida daquelas vidas preciosas que deram continuidade ao trabalho de Jesus. Eu queria que você pensasse assim e pudesse contar uma breve história, bem resumida, tá? Quem marcou a sua vida? Quem é que marcou a sua vida para você estar aqui até os dias de hoje? Né? Se você pudesse comentar brevemente aí um de cada vez, né? Cuidado, seja objetivo, né? Que pode dar muito pano para manga e tal, seja objetivo. E isso, se você não conseguir concluir as histórias, você tem amanhã, depois da manhã, certo? Hoje é quinta, você tem a sexta, sábado, domingo, você tem bastante dia para você poder depois querer saber mais detalhes dessas histórias. Mas deu arranque, deu start, né? Quem marcou a sua vida? A segunda pergunta, eu tenho sido transparente nos meus relacionamentos? Por que essa pergunta? Como o Leite também frisou, nós temos que depender de Deus e uns dos outros. Mas essa dependência tem que ser algo prático. Por exemplo, Jesus, ele sabia que estava na mente e no coração dos discípulos. Antes que a palavra, né, como diz Salmo 139, antes que a palavra viesse à minha boca, o Senhor já estava sabendo, Deus estava sabendo. Então Deus sabe do que está no meu e no seu coração. Agora, entre nós precisamos ser transparentes. Né? Então, você tem sido transparente nos seus relacionamentos? Pense, converse. Você ore pela gente então, pelos G100, Leite. Ok. Né? Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos nesta hora, Senhor, onde será reunidos as células, os G100s, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, usar a cada líder, a cada auxiliar, usar a cada pessoa que ali estiver interagindo, meu Deus. Que haja um grande milagre, que a Tua bênção, que a Tua paz seja derramada no coração de cada pessoa, Pai. Que haja humildade, que haja alegria, que haja paz e que o Teu reino prevaleça sobre cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um bom G100, que Deus possa abençoar a sua vida e estou com muita saudade de dar aquele abraço. Tenha um excelente G100. Deus te abençoe, graça e paz. Amamos vocês, estamos com muitas saudades. É verdade.